Olá, bem-vindo. Livro de Mateus, episódio 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Mateus 1, 2. Esse versículo, ele continua o registro genealógico de Jesus, agora com nomes que são pilares da fé e da identidade de Israel. Mateus diz, Abraão gerou a Isaque. Essa frase, ela carrega um milagre e uma promessa cumprida. Abraão, ele já era idoso. A esposa dele, Sara, era estéril. Ainda assim, Deus os visitou e fez nascer Isaque, como um sinal de fidelidade divina. Isaque, ele é o filho da promessa feita, e não do acaso. O seu nascimento mostra que o plano de Deus nunca depende das circunstâncias naturais, mas da sua palavra. E Mateus, ele continua. Isaque a Jacó. Jacó, ele não era o primogênito, Esaú tinha nascido antes. Mas Deus escolheu Jacó para carregar a linhagem da aliança, mostrando que Deus ele não escolhe da mesma maneira que os homens escolhem. Jacó, depois seria chamado de Israel, que é o nome que dá a origem da nação inteira. Segue Mateus. Jacó a Judá e a seus irmãos. Agora Mateus, ele faz algo curioso. Ele menciona Judá, e não José, que seria o mais importante ou mais comum aos olhos humanos. E nem menciona Levi, ancestral dos sacerdotes. E nem Benjamim, que era o caçula, o mais novo, o querido de Jacó. Ele diz Judá. E por que ele diz Judá? Porque Mateus diz Judá. Porque Judá é a tribo real. É a tribo de onde viria o Messias. Desde Gênesis, nós já tínhamos a promessa. Vamos resgatar o que está lá em Gênesis? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os teus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Isso é Gênesis 49, 10. Esse versículo, ele é uma profecia de Jacó sobre os seus filhos, especificamente sobre Judá. O cetro representa a realeza, a autoridade. O bastão entre os seus pés representa uma liderança contínua, um governo estável. E Siló? Siló é entendido por muitos estudiosos e intérpretes como uma referência messiânica. É uma forma simbólica de apontar para Cristo, o verdadeiro rei prometido. Ou seja, Jacó declara que a realeza, o cetro, será mantida na tribo de Judá até que venha aquele a quem ela pertence. Pertence por direito, o Messias. E então a eles obedecerão os povos, não apenas Israel, todos os povos obedecerão. E é por isso que Mateus 1, 2, ele destaca Judá na genealogia de Jesus. Porque Jesus, ele é esse rei esperado, ele é o Siló, ele é o filho de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Mesmo com falhas, Judá foi o escolhido. Isso mostra que Deus, ele escreve a sua história com pessoas reais, pessoas imperfeitas, mas disponíveis. Deus, ele não escolhe os mais perfeitos. Deus, ele escolhe os que ele decide usar. A genealogia de Jesus, ela já nos ensina isso. A linhagem do Salvador, ela passa por homens marcados por promessas, escolhas inesperadas e redenções profundas. E você que está me ouvindo, se você vem de uma linhagem confusa, de uma família falha ou improvável, lembre-se, Judá estava lá e Jesus ele veio por essa linha. Seguindo no livro de Mateus, Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom e Esrom a Arão. Isso é Mateus 1, 3. Esse versículo, ele vai dando sequência à genealogia de Jesus. E ele traz um detalhe que quebra completamente as expectativas culturais da época, que é a inclusão de uma mulher. Ele inclui Tamar na linhagem. Vejamos, Judá gerou de Tamar. Mateus, ele poderia ter omitido o nome dela. Na cultura judaica, a genealogia, ela geralmente é patrilinear, ela passa de pai para filho. Para Mateus, incluir Tamar, isso tem um propósito. Quem era Tamar? Tamar era nora de Judá. O seu marido era filho de Judá e ele morreu. Pelo costume, Judá, que é o sogro, deveria dar outro filho em casamento, mas ele não o fez. E Tamar, então, se disfarçou, teve relações com Judá sem que ele soubesse quem ela era, e ela ficou grávida de gêmeos, ficou grávida de Pérez e Zerá. Isso significa que o Messias ele vem de uma união escandalosa aos olhos humanos, mas
transformada por Deus em linha santa. Mateus começa a sua genealogia deixando claro para nós: Jesus, ele não veio de uma linha de santos perfeitos, mas de gente real, gente com histórias quebradas, porque ele veio para os quebrados. Seguindo Mateus, Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Esses nomes mostram a continuidade da linhagem. O povo foi crescendo dentro daquela promessa feita a Abraão, passando por Judá e agora segue atravessando as outras gerações. Deus, ele não tem vergonha da sua linhagem, ele inclui Tamar no plano. O que o mundo esconderia, Deus revela. Porque o Evangelho, ele é redenção, o Evangelho ele não é sobre reputação. E a você que está me ouvindo, se há marcas na tua vida, se há marcas na sua trajetória, que você imagina que elas impedem Deus de te usar, olhe para Tamar, para Judá e Pérez, e lembre-se que Jesus, ele veio por esse caminho. Se a nossa conversa fez sentido para você, curta, compartilhe e nos siga. Siga no Instagram, siga no YouTube e no TikTok. Saiba que você é muito bem-vindo aqui e enquanto eu estiver respirando, eu estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Deus ainda tem um propósito para você e um propósito para a tua vida. Siga em fé e leia a Bíblia.